Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui fazer essa conferência para mostrar como a Cabala, que se originou ainda algum tempo antes de Cristo, teve um papel fundamental para influenciar o pensamento em várias gerações. E esse pensamento foi recapitulado por Lutero, que é como se fosse uma ponte entre a história antiga e a história do homem contemporâneo. Então, por isso, é importante a figura de Lutero, não como fundador do protestantismo, porque, como nós vamos mostrar, ele não fundou coisa alguma, mas ele simplesmente recapitulou as ideias e passou para frente. E ele foi um personagem num momento onde as forças anticatólicas queriam aproveitar de alguém para mobilizar as massas no sentido de fazerem um ataque mais frontal contra a Igreja Católica. Então, dali, nós entramos na sociedade moderna e nós caminhamos para o anticristo. Então, o objetivo dessa nossa explicação é mostrar para as pessoas que, ao contrário do que a grande maioria das pessoas imagina, nós não estamos lutando simplesmente contra uma entidade ou outra entidade. Mas nós estamos lutando contra todos os erros. Então isso é importante porque a maioria das pessoas que se dizem católicas hoje em dia, eles pensam o seguinte: não, nós lutamos contra o protestantismo. Ou então nós lutamos contra a teologia da libertação, contra o comunismo. Então eles fazem ali os rótulos, colocam essas entidades e acham que a Igreja Católica é a unidade entre todos aqueles que têm alguma coisa de católico. Então esse é o princípio errado. Então basta que a pessoa reze o terço, ou que a pessoa acredite que é assim que a igreja vive, ou que nós devemos participar de uma missa. Então quer dizer que a pessoa já se considera católica e ela acha que nós devemos lutar simplesmente contra tais entidades. Mas nós devemos partir de um outro princípio, que é o seguinte: a Igreja Católica é quem? Aí vem o princípio. A Igreja Católica é quem? É aquela igreja verdadeira, fundada por Cristo, que conserva todo o depósito da fé. Ou seja, ela detém toda a verdade. Assim como Cristo se revelou ao mundo dizendo: eu sou a verdade, a Igreja Católica é aquela que guarda toda a verdade. Ela não é a dona da verdade num sentido arrogante da palavra, mas ela é depositária da verdade. Por quê? Porque Deus não somente deu para ela essa verdade, que é a revelação divina, mas Deus deu também para a igreja o critério e a capacidade de julgar as coisas e manter a verdade. Isso é uma coisa que só a Igreja Católica tem. Então por isso que em todas as nossas conferências nós não temos outro interesse senão fazer uma apologética do catolicismo e ao mesmo tempo defender o papado. Então tem muitas pessoas que nos acusam de sermos sectários, de sermos cismáticos ou de estarmos aí fazendo um papel semelhante ao de Lutero. Mas é justamente o contrário. Nós estamos atacando todo o espírito do erro e estamos defendendo o papado contra todas essas heresias e esses erros que foram divulgados não somente por Lutero, mas por todos aqueles que vieram antes dele e também por aqueles que depois dele continuam mantendo o espírito do erro, mesmo que de uma forma sutil. Por isso que nós falamos também na conferência da semana passada a respeito da tradição, porque há muitas pessoas também que imaginam que basta que a pessoa seja tradicionalista, ou seja, olha, estou contra o modernismo, eu sou tradicionalista. Então, guardando uma tradição, a pessoa estaria mantendo o catolicismo. E a gente explicou, em resumo, que isso não é possível, porque ninguém pode nos dar a verdadeira tradição católica se nós
não recebemos, juntamente com essa tradição católica, o papado. Então, enquanto a pessoa tem uma resistência ao papado, ou enquanto a pessoa não é capaz de ter uma referência total com a verdade como algo que vem do papado, então essa pessoa também não é capaz de entender o catolicismo, mesmo que ela guarde coisas boas da tradição da igreja. Então, é por isso que nós queremos manter essa explicação, focando-nos na explicação sobre a Cabala. Na verdade, a Cabala é a tradição. Então, quando nós falamos de tradição, nós nos remetemos à Cabala e ao Talmud. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos, ele diz, vós e vossas tradições, ele está justamente criticando os judeus, e esses evangelhos são presentes na liturgia da Quaresma. Então ele faz uma constante crítica aos judeus da época, que colocavam as tradições deles acima da palavra de Deus. Ou seja, acima da Bíblia, que é a palavra revelada. Então, esses judeus que colocavam essas tradições, ou seja, essa cabala, acima da palavra de Deus, eles já estavam, de certa forma, fechados para a revelação divina e já estavam produzindo uma religião paralela. E é essa religião paralela que vai dar origem a esse segundo judaísmo, que nós chamamos de judaísmo, mas que na verdade não é um judaísmo. Porque o judaísmo verdadeiro era aquela religião do Antigo Testamento. E essa religião do Antigo Testamento é uma religião santa. É uma religião verdadeira. E é uma religião que nos comunicou a verdade divina, através da revelação, e que nos deu também o Filho de Deus encarnado. Então quer dizer que nós não podemos ser contra a religião do Antigo Testamento. Ao contrário, nós amamos o Antigo Testamento. Mas na mesma medida que nós amamos o Antigo Testamento, nós detestamos a falsa religião que esses judeus, apegados às suas tradições, criaram depois do evento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, depois que nosso Senhor Jesus Cristo se revelou, foi morto, crucificado, ressuscitou, subiu ao céu. Depois disso, os judeus criaram essa nova religião, que na verdade já estava em germe, acontecendo no meio deles, enquanto Jesus estava no meio deles. Por isso que eles não aceitaram Cristo. Então nós estamos explicando essas coisas porque o tempo da Quaresma é um tempo propício para nós fazermos esse aprofundamento da fé que é necessário para as pessoas se preservarem dos erros e de toda forma de devocionalismo. O que eu chamo de devocionalismo? Devocionalismo é quando a pessoa busca uma religião de sentimentos e ela já não tem mais uma lógica. Ela perde esse vínculo com a razão. Então, ela simplesmente fica ali praticando devoções, sentimentos, e isso nós podemos encontrar também no hinduísmo, no paganismo e em qualquer tipo de religião. Então, o catolicismo não pode ser assim, desprovido de razão. Então, é necessário que as pessoas entendam as razões da nossa fé e saibam sustentar essas razões diante dos erros, ou pelo menos obedecer o magistério da igreja. Porque quando nós dizemos eu creio na Igreja Católica, então isso significa dizer que você crê naquilo que ensina a verdadeira Igreja Católica. E não significa dizer eu creio que aqueles prédios que estão lá no Vaticano são a igreja fundada por Cristo. Não necessariamente. Então, a compreensão desses eventos da história e dessas sutilezas que Satanás usa para levar as pessoas ao erro é necessária para que as pessoas tenham esse discernimento e consigam perceber que nós podemos manter os mesmos prédios e as mesmas aparências e fazer uma nova religião, como nós estamos sempre explicando. Então, é por isso que eu aqui faço questão de citar essa encíclica do Papa São Pio X, que é uma encíclica belíssima, que se chama E Supreme Apostolatus. Então,
essa encíclica ela é importante por quê? Porque aqui São Pio X, que foi o último Papa canonizado, não o último Papa verdadeiro, mas o último Papa canonizado pela Igreja, que por sua vez foi canonizado pelo último Papa da Igreja Católica. Então quer dizer que se ele foi o último, ou seja, aquele que mais recentemente se manifestou com a fé católica, então é ele que nós devemos ter como a última referência de um Papa verdadeiro. Entretanto, a partir do momento que entra aquilo que eles chamam de papas liberais, ou de papas modernistas, ou de papas heréticos, então nós fazemos questão de explicar para as pessoas que nós podemos chamar de qualquer coisa. Mas nós devemos deixar claro que esses homens não são verdadeiros papas, não são sucessores de São Pedro e não são representantes da Igreja Católica. Por quê? Porque isso é uma coisa automática, a referência da Igreja com a fé. É isso que as pessoas não conseguem perceber, que é uma coisa muito simples, a referência direta da Igreja com a fé. Antes de ter referência com lugar, com prédio, com roupas, com aprovação do poder político, qualquer coisa que você queira dar para eles, eles têm que ter referência com a fé. Se não tem referência com a fé, não é católico e, portanto, não pode se apresentar como chefe da Igreja Católica. Isso é básico porque Jesus Cristo, quando deu para Pedro o supremo pontificado, ele não colocou São Pedro ali em Roma, dizendo: São Pedro, agora vamos construir aqui para você o Vaticano, porque é aqui que tem que morar um Papa. Não, simplesmente disse: tu és Pedro, sob esta pedra edificaria a igreja, ou seja, sob essa profissão de fé que você fez agora. Esse é o fundamento. E nesse fundamento nós mantemos o catolicismo. Eu faço a minha parte. Quer dizer, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, Cristo fez a parte dele. E a igreja faz a parte dela, ou seja, de corresponder a Cristo, obedecendo a ele. Então, se nós percebemos a correspondência perfeita da igreja com Cristo e sabemos que a igreja é alicerçada sob a fé, então fica mais fácil nós percebermos aquilo que nós estamos defendendo hoje, ou seja, que da mesma forma como nosso Senhor Jesus Cristo, ao se revelar Filho de Deus e ao manifestar a verdade que ele trouxe do céu neste mundo, ele foi perseguido, foi levado a julgamento e foi morto. E, no entanto, ele não recuou. Ele falou: eu vim no mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Então, assim que Jesus deu o seu testemunho. E, dessa mesma forma, a igreja dá o seu testemunho. Então, desde o momento que Cristo sobe ao céu, a igreja começa a dar o seu testemunho. E a palavra testemunho vai formar também a palavra martírio. Então, toda a força da Igreja Católica é baseada no martírio. Ou seja, naquelas pessoas que dizem: olha, eu dou testemunho da verdade até a morte. Como nós lemos essa semana sobre o martírio do Papa Alexandre I, que foi um dos primeiros papas, e que tinha menos de 30 anos. Um homem pobre, um homem perseguido, mas um homem cheio da retidão, da luz da fé. Ele disse: olha, você pode me oferecer qualquer coisa, você pode fazer qualquer ameaça, mas eu estou aqui para testemunhar a verdade de Cristo até a morte. Esse é o Papa Alexandre. E assim também, muitos outros papas mártires e todos os outros papas que, mesmo não sendo mártires, sempre foram infalíveis no testemunho da fé. Então, o que é a história que nós conhecemos depois de Cristo até hoje? A história, na verdade, é como se fosse um anfiteatro de uma luta colossal entre a igreja e todos os poderes desse mundo. Então, a igreja pequenina, fraca, mas com a força de Deus e com a defesa da verdade. E os poderes desse mundo vêm com o quê? Vêm com as sutilezas, com os erros, com todas as artimanhas para destruir a igreja. Então, da mesma forma como na vida de Cristo houve um combate, uma morte, uma ressurreição, da mesma forma na história está havendo um combate, está havendo também uma morte, estamos chegando já nessa morte, mas também depois veremos a ressurreição. Quando a igreja vai ser restaurada e nós teremos
outros papas verdadeiros até o fim do mundo. Então, esse é o contexto. Mas justamente nós estamos no período mais grave, que é o período da grande tribulação, onde a igreja parece que está morta. Porque a profecia de Daniel se cumpre, como nós lemos aí no livro de Daniel, que diz: a verdade será lançada por terra. Então, da mesma forma como Cristo caiu com a cruz, a verdade está sendo lançada por terra, ou seja, em todos os âmbitos, mesmo no âmbito científico, no âmbito da natureza, no âmbito do direito, no âmbito da religião e em todas as ciências, a verdade é colocada de lado em nome de um relativismo e de uma mentira que quer ocupar o lugar da verdade revelada por Deus ou manifestada claramente na criação. Então, nós podemos vir em socorro da verdade e podemos, assim como algumas pessoas estavam aos pés da cruz de Cristo, podemos também estar ali dando nosso apoio pela manutenção da verdade, mas nós devemos saber que não basta defender a verdade, como algumas pessoas costumam dizer: ah não, a verdade é Jesus, então eu creio em Jesus, eu já estou com a verdade. Não. A verdade é Jesus, mas Jesus com toda a sua revelação. E Jesus com toda a sua revelação significa todo o ensinamento daquilo que está contido na palavra de Deus e também no magistério da Igreja Católica, que não é outra coisa senão um ensinamento que completa e elucida aquilo que está revelado na palavra de Deus. Então, diante desse combate e diante da constatação de que nós estamos num tempo muito difícil, é que São Pio X, uma vez eleito Papa, vai escrever essa belíssima encíclica chamada E Supreme Apostolatus. Então ele diz: pode-se ignorar a doença profunda e tão grave que neste momento, muito mais do que no passado, trabalha a sociedade humana e que, agravando-se dia a dia e corroendo até a medula, arrasta a sua ruína? Essa doença, veneráveis irmãos, vós a conheceis, e é para com Deus o abandono da fé e a apostasia. E sem dúvida, nada há que leve mais seguramente à ruína, consoante esta palavra do profeta: eis que os que se afastam de vós perecerão. Nos nossos dias se realiza em verdade aquilo que diz o Salmo: as nações se agitaram e os povos meditaram projetos insensatos contra o seu Criador e o seu Cristo. E quase comum se tornou esse grito dos seus inimigos: retirai-vos de nós. Daí, na maioria, uma rejeição completa de todo o respeito de Deus. Daí os hábitos de vida, tanto privada como pública, em que nenhuma conta se faz da soberania de Deus. Então vejamos bem aqui como São Pio X apresenta a gravidade da situação no começo do século XX. E da onde vem essa força que se levanta contra Deus e contra o seu Cristo? De onde vem esse espírito que penetra todos os ambientes da sociedade e que contamina as pessoas com essa falta de respeito por Deus e com essa indiferença total por tudo aquilo que é sagrado, a ponto das pessoas abandonarem a lei de Deus, se esquecerem do culto sagrado, se esquecerem da Santa Missa, desprezarem as coisas que Deus nos propõe e viverem como se Deus não existisse. Então aqui vem a resposta, continua São Pio X. Quem pesa essas coisas tem direito de temer que uma tal perversão dos espíritos seja o começo dos males anunciados para o fim dos tempos, e que verdadeiramente o filho da perdição, de que fala o apóstolo, já tenha feito o seu advento entre nós. Tamanha é a audácia e tamanha a sanha com que por toda parte se lança o ataque à religião, com que se investe contra os dogmas da fé, com que se tende obstinadamente a aniquilar toda a relação do homem com a divindade. Em compensação, e é
este, no dizer do mesmo apóstolo, o caráter próprio do anticristo. Com uma temeridade sem nome, o homem usurpou o lugar do Criador, elevando-se acima de tudo que traz o nome de Deus. E isso a tal ponto que, impotente para extinguir completamente em si a noção de Deus, ele sacode, entretanto, o jugo da sua majestade e senta-se no templo de Deus, onde se mostra como se fosse o próprio Deus. Então, quer dizer que isso que nós estamos esperando ainda para o anticristo, como uma pessoa humana, já se manifestou no decorrer de toda a história através de várias pessoas que representaram o pensamento do anticristo. E o pensamento do anticristo, como muito bem ressaltou aqui São Pio X, não é outra coisa senão isso, de colocar o homem no lugar de Deus. Então, esse sentimento que veio lá do Renascimento, produziu esse humanismo, que produziu o pensamento moderno, os direitos do homem, as revoluções, o liberalismo e todo esse mecanismo fortíssimo para nós termos hoje uma sociedade anticristã, não veio senão desse sistema que nós chamamos de falso judaísmo ou cabala. Então é aqui que a gente faz a ligação entre o magistério da igreja, através dessa encíclica do Papa São Pio X, e o conceito que a história nos apresenta da cabala. Porque, na verdade, para quem não conhece, a cabala se apresenta como uma tradição superior à interpretação normal das Escrituras. Então aqui vem o perigo. Isso aí já começou lá no Antigo Testamento. Então, aquelas pessoas que já estavam produzindo esse tipo de ensinamento, elas se presumiam mais capazes do que a própria Escritura para poder dizer o que era e o que não era. Então, por exemplo, aqui na Quaresma agora nós estamos lendo muitos textos do Antigo Testamento que mostram para nós como que o povo de Deus saiu ali do deserto, como que eles então foram recebendo a lei, recebendo o maná, recebendo as coisas divinas, e como que eles então entraram na Terra Prometida para ali fundar uma sociedade, e essa sociedade então se tornar uma certa figura da sociedade cristã, através de um culto divino, através de um templo, através de toda uma organização social em torno dessa dimensão de ter Deus como o seu Senhor, o centro e o sentido de todas as ações daquela sociedade. E a Cabala vai recapitular toda essa narrativa, desde o Gênesis, e vai transformar todas as coisas, colocando o homem como centro. Então aqui vem também a lógica da gnose, que vai junto, caminha junto com a Cabala. Na verdade, a Cabala é a expressão mais primitiva, mas depois a gnose vai ser a maneira como essa Cabala vai se adaptar nos meios cristãos. Não só no âmbito do cristianismo, quando a gente fala da gnose e também dessas outras heresias, mas também no âmbito do judaísmo. Porque, como nós estávamos explicando, o judaísmo formou a religião talmudista. A religião talmudista, que se apresenta como judaísmo, na verdade é uma nova religião, inventada por volta do século II, que retoma essas tradições, como eu estava dizendo, que já vinham ali desde antes de Cristo, inclusive com características que eles receberam durante o exílio da Babilônia, durante o tempo do Egito e coisas semelhantes. Quer dizer que ali estava uma religião esotérica que se apresenta como uma religião revelada por Deus. Mas que na verdade é uma religião esotérica, ou seja, é uma religião que está reservada para pessoas iniciadas e é uma coisa que está escondida e não se manifesta claramente para todos da mesma maneira. Então isso é importante a gente entender por quê? Porque a maioria das pessoas não consegue perceber da onde que vem esse espírito humanista
que é a fonte de todas as heresias que estão presentes no Concílio Vaticano II. Então, aqui tem um livro interessante que foi escrito pelo Alain Pascal, que fala da pré-cabala. Por que ele chama de pré-cabala? Porque, na verdade, a cabala só se torna um sistema organizado a partir do ano 1200 por aí. Antes, nós tínhamos uma pré-cabala. E essa pré-cabala, ela vai se desenvolver junto com o cristianismo. Ou seja, no mesmo tempo que a igreja vai se desenvolvendo e vai ampliando o seu domínio, a cabala também, de uma forma subterrânea, vai crescendo e vai se tornando um sistema mais perfeitamente organizado. Então, aqui nós podemos perceber a importância desses dois elementos lá do começo, que nós já falamos também em outras conferências, que foram os pais da filosofia moderna e os pais de todas as heresias, que são esses dois indivíduos chamados Filon, de Alexandria, e Simão o Mago. Então, por incrível que pareça, a Cabala, bem como o Talmud, eles partem de um princípio que nós devemos ir sempre por dois extremos, ou no extremo racionalista, ou no extremo da mística, que acaba se tornando uma coisa também irracional. E, dentro dessa lógica, Filon vai assumir a cabala racionalista, enquanto que o Simão, o Mago, que foi aquele que brigou com os apóstolos, fez ali uma confusão, depois ele foi em Roma, e ele que começou a estabelecer esse sistema, que nós também podemos chamar de gnose, que é a base desta religião totalmente irracional. É uma religião que nós podemos dizer assim, que está baseada simplesmente em sentimentos e numa busca do sobrenatural, independente de ter um mínimo de discernimento, saber, mas de onde vem isso, por que é assim, etc. E por que nós estamos falando desses dois caminhos? Porque é importante as pessoas perceberem, como nós estamos explicando sempre, que o demônio sempre joga nos dois extremos. Ou ele vai no canto direito ou ele vai no canto esquerdo. E a igreja que vai no caminho do equilíbrio. E dentro do caminho do equilíbrio, a igreja nos dá uma religião que é baseada na razão, mas que supera a razão. Então quer dizer que ela não fica no racionalismo, porque a fé vai além da razão, mas ela também não vai no irracional. Porque o caminho do irracional é um caminho perigoso. E é exatamente isso que acontece hoje em dia com essa espiritualidade carismática. Então, outro dia, inclusive, tinha uma pessoa na internet criticando o Frei Gilson porque ele estava dizendo que Nossa Senhora não era mãe de Deus, era mãe de Jesus, etc., recapitulando a heresia de Nestório. Na verdade, ele não explicou isso de forma errada, como a pessoa interpretou, mas o que nós deveríamos perceber é que o Frei Gilson, não por ele mesmo, mas todos esses que vivem no sistema da lógica carismática, eles estão justamente nesse veio originário da cabala mística. Então quer dizer que eles seguem a corrente de Simão o Mago. E a heresia deles não é simplesmente dizer uma coisa ou dizer outra. Porque a heresia de Nestório é muito mais pequena e muito mais fácil de identificar do que a heresia do Vaticano II e do que a heresia do modernismo, que na verdade é uma manifestação de uma nova religião que relativiza todas as coisas. Então, nesse relativismo de todas as coisas, o Frei Gilson, por exemplo, ele crê que ele pode estar ali rezando um terço para Nossa Senhora e ao mesmo tempo defendendo um Papa que, por sua vez, defende todas as religiões. Então ele não vê contradição nisso. Por quê? Porque justamente a maneira como a cabala mística se manifesta impede que a pessoa entre numa espiritualidade racional e que dê para ele os elementos para justificar a fé antes de rezar um terço a Nossa Senhora. Então é isso que as pessoas não entendem. Da mesma forma, tem pessoas hoje em dia que dizem assim: ah, você fica aí criticando o grupo tal, mas para mim o que vale é a pessoa ir numa missa. Se ela está numa missa, está ótimo. Se ela está rezando a Deus, está pedindo a Deus, ela está ali voltada para Deus,
quem que vai dizer que essa pessoa está errada? Percebe? Então quer dizer que isso tem essa base no sentimento e não na razão. Por quê? Porque se a gente vai na fé católica, a gente vai dizer, olha, não é qualquer missa que vai te levar para Deus. A missa para te levar para Deus, ela tem que estar em nome da verdadeira igreja. De tal forma que ela esteja revestida não só do verdadeiro rito, aprovado pela Igreja Católica de todos os tempos, mas também revestida de um ministro que possa estar em sintonia com a suprema autoridade e com aquele que nos dá a regra da fé, que é o Papa. Então, hoje em dia, como nós não temos um Papa católico, a pessoa tem que estar em plena sintonia, como a gente sempre explica, com um verdadeiro Papa do passado, que é Pio XII, o último, e com o futuro Papa que vai ser eleito quando a igreja sair dessa noite escura. Então, quer dizer, se você entra na razão, fica fácil. Mas se você vai pelo sentimento, pelo apego, pela paixão e pela busca das pessoas simplesmente de uma religiosidade irracional, tudo fica difícil. E é aqui que vai se desenvolvendo a cabala no decorrer da história. Ela vai crescendo nesses dois ramos. Irracional de um lado e racionalista do outro lado. Então, quando você chega no século XII, você já tem todo o sistema protestante bem estabelecido. E isso 400 anos antes de Lutero. Então, quem são eles? São os cátaros, que começam a espalhar esse movimento pela Europa toda. E eles se baseiam exatamente nisso. Recusa da igreja, recusa da autoridade dos verdadeiros papas, recusa de se submeterem a uma autoridade, a uma obediência e uma interpretação livre da religião. Então você veja que é interessante isso, porque as pessoas não veem a relação entre Lutero e os cátaros. Eles acham que os cátaros são um movimento isolado, que aquilo ali acabou, aquilo ali não teve mais repercussão, a igreja extinguiu com a Inquisição, etc. e pronto. Não. Todos esses movimentos heréticos, eles têm uma grande manifestação, depois eles são reprimidos, eles ficam mais discretos. Mas depois eles surgem de novo com outra face. Então é assim que acontece. E da mesma forma o islamismo, que surgiu no século VII, também veio do Talmud. Então o Talmud produz o islamismo justamente porque é a intenção desse sistema talmudista de produzir religiões secundárias. Então, o princípio básico do Talmud é o mesmo do islamismo e é o mesmo do protestantismo. Então, você vai dizer que Lutero teve influência de Maomé? Teve. Você vai ver que a própria atitude dos orientais de recusarem-se a estar em união plena com o Papa foi justamente por influência dos judeus que foram expulsos da Espanha e que foram parar ali em Constantinopla pouco antes deles serem conquistados pelos turcos. Então, esses judeus que chegaram ali trouxeram junto o quê? O Talmud. E o Talmud sempre traz esse sistema. Sistema que consiste em quê? Numa religião que parte do homem para o homem. Esse é o Talmud. É o aperfeiçoamento do homem. Com o seu veio mais místico, como nós estamos sempre dizendo, que é justamente a Cabala. Então a Cabala é uma manifestação mais elevada do Talmud para se tornar algo no nível do pensamento ou no nível da espiritualidade. Entretanto, o Talmud é a base enquanto um conjunto de leis que dá para a pessoa condição dela entender que o aperfeiçoamento do homem parte dali. Enquanto que a revelação divina não é simplesmente o aperfeiçoamento do homem, mas a revelação divina, como nós conhecemos no Antigo Testamento, ou seja, no verdadeiro judaísmo, e no cristianismo, que é o Novo Testamento, a revelação do Filho de Deus, ela é baseada num outro princípio. Qual que é o princípio? O princípio é que Deus se manifesta no meio de nós, que nós partimos dele para termos o conhecimento dele, e com o conhecimento dele, nós chegamos na plenitude do amor. E essa plenitude do amor é que é a perfeição cristã. Então é por isso que o avanço desse sistema, desse novo judaísmo, nas sociedades, leva necessariamente o pensamento das pessoas
para o veio do naturalismo. Por quê? Porque é uma religião que bloqueia a revelação sobrenatural. Então é por isso que depois que a igreja consegue superar essa crise terrível com os cátaros, os albigenses e esses movimentos que surgiram ali com o objetivo de destruir a autoridade católica, então você vai ver alguns mestres iluminados que se apresentam como pessoas que estão descobrindo uma revelação acima da revelação da igreja ou do magistério. Então esse tal de mestre Eckhart era um dominicano, seus escritos foram condenados pela igreja, e mesmo assim hoje em dia você vê nas livrarias que se dizem católicas a divulgação desse homem como se fosse um supremo conhecedor do cristianismo. Então quer dizer, você percebe ali que essa espiritualidade que vem da Cabala já estava muito forte 200 anos antes de Lutero, implantado na Alemanha. Então, quando vem o Renascimento, o que acontece? O Renascimento, na verdade, é o triunfo do pensamento cabalístico ali na civilização cristã. Então, quer dizer que mesmo com verdadeiros papas e mesmo com toda uma estrutura cristã, o pensamento da Cabala conseguiu impregnar de tal maneira a sociedade que ali você tem um renascimento do paganismo. Por quê? Porque o renascimento vai dar justamente às pessoas essa imagem de que o ser humano e a natureza devem ser mais valorizados do que essa noção desse teocentrismo que existia, né? Ou seja, essa centralização das coisas em Deus como base da Idade Média. Então daí vai vir esse pensamento de que a Idade Média é a época obscura e que as pessoas depois vão passar por uma época de iluminados. Por que eles vão chegar numa época de iluminados? Porque agora eles estão buscando a liberação do homem e a superação de tudo aquilo que impede o homem de crescer, não só na natureza, mas em todas as suas potencialidades, independente dele estar em obediência e em união com Deus. Então quer dizer que é isso o renascimento. Renascimento é o triunfo da Cabala. E com Descartes você vai ver justamente isso, que Descartes é aquele que vai se pretender alguém que defende a razão, quando na verdade ele vai criar uma filosofia irracional. Ele vai abandonar o sistema totalmente correto e coerente da filosofia cristã e vai dar origem à civilização moderna com essa filosofia moderna que é totalmente irracional. Então, da onde vem isso? Da Cabala. Porque todas as pessoas são iniciadas. E todas essas sociedades secretas, por exemplo, Rosa Cruz e depois a maçonaria, tudo isso vem de uma mesma corrente que se desenvolveu, como eu estou dizendo, desde o princípio do cristianismo. Então as bases, as doutrinas, a organização, os princípios são sempre os mesmos. Então quer dizer que Lutero não veio do nada. Lutero é alguém que recebeu uma formação e passou para frente. Agora, por que Lutero é importante? Inclusive, Erasmo, que é outro também que veio desse mesmo sistema aí de iluminados, contemporâneo a Lutero, ele vai dizer o seguinte, que Lutero é o triunfo da Cabala. Então a frase de Erasmo resume bem o que nós estamos querendo defender. Porque, de fato, Lutero não é uma pessoa que estava ali no seu convento, viu que a igreja tinha certas coisas que precisava de uma reforma e depois saiu ali defendendo uma igreja mais justa, mais correta, voltando para os princípios, a Bíblia, etc. Olha que bonito, né? Vamos voltar a uma igreja mais pura. Isso é a historinha. Isso é o romantismo que se criou em torno da figura de Lutero. Na verdade, Lutero não é nada dessa figura aí, desse herói que nós estamos imaginando. Na verdade, Lutero é alguém que foi formado de qualquer jeito, eles precisavam de professores, então deram uma formação ali de qualquer jeito, falaram, não, você tem um título de mestre e vai dando aula. E é uma pessoa que bebeu de muitas fontes. E nessa época, infelizmente, na Alemanha, havia ali pessoas que ensinavam
de todas essas fontes heterodoxas e chegavam com tudo isso na mesa de um monge agostiniano. Então não é à toa que Lutero vai se declarar discípulo de Ockham, que é aquele franciscano que viveu também uns 200 e poucos anos antes de Lutero, que foi quem criou o nominalismo. E para quem não sabe, o que é o nominalismo, na verdade? Em resumo, é isso. O nominalismo vem de nome. Então, ele vai criar uma filosofia dizendo o seguinte, que uma coisa que você vê, olha, eu estou vendo aquilo ali, estou chegando à conclusão que aquilo é tal coisa. Tá? Mas segundo essa filosofia, não, é o nome que nós damos, aquela coisa não tem uma essência em si mesma. É eu que dou um nome e passo a fazer com que a coisa se projete em mim, com aquela relação, com aquele tipo de coisa que eu estou vendo ali. Então quer dizer que a referência desse tal de Ockham é o próprio homem. É ele que enxerga e dá um nome. E uma vez que ele dá um nome, aí a partir dali é que nós vamos raciocinar com as coisas. Percebe como é que tudo vai sendo como se fosse uma escadinha? Então vai chegar em Lutero. Quer dizer que Lutero, ele assume essa mesma concepção cabalística, que esse franciscano também já tinha, de imaginar que não é Deus que diz o que é o que não é, mas é o homem que dá os nomes e que vai determinar como que uma coisa vai ser e o que vai servir, para que aquilo ali vai me ajudar. Então quer dizer que parte do homem. E isso é o método da Cabala. Então é por isso que Erasmo, o mesmo que diz que Lutero era um representante da Cabala, ele escreve fazendo o elogio da loucura. Por que ele não faz o elogio da razão, mas faz o elogio da loucura? Porque justamente a loucura, na lógica desses iniciados, é essa mística irracional. E para eles, mesmo a questão da natureza não é uma coisa evidente. Então, por exemplo, hoje em dia a pessoa nasce homem, nasce mulher, eles dizem, não, mas você nasceu homem, mas você não é necessariamente homem. Percebe? Da onde vem essa loucura? A loucura que o Erasmo elogiou. Essa loucura vem da Cabala, que é a base dessa mentalidade que parte do homem e o homem que determina e que interpreta. Não é Deus que diz o que é e o que não é. E daí vem a loucura também de Lutero, porque Lutero é discípulo dessa loucura. Ele é alguém que vai se apresentar ali justamente com essa lógica irracional. E com essa lógica irracional, ele parte do princípio de que é possível fazer uma religião com a interpretação da Bíblia. Sendo que isso é impossível, porque cada cabeça vai ter uma interpretação, então a tendência do protestantismo é ter tantas religiões quanto cabeças nós encontrarmos no mundo. Então isso aí realmente é uma loucura completa. Então, da onde se baseou Lutero? Em escritos de Mestre Eckhart ou nesses que eram discípulos de Ockham, do nominalismo, que já trazia essa falsa filosofia. Ele se baseou nesse humanismo renascentista, ao mesmo tempo que ele vivia uma realidade na Alemanha que ainda guardava toda uma estrutura medieval, mas já estava penetrada com o pensamento do renascentismo. Isso é que é interessante. A Itália manifestava muito mais um renascentismo cultural, mas as ideias péssimas eram muito mais fortes, por exemplo, na Alemanha, ou na França, ou nos países nórdicos. Por quê? Porque ali as pessoas não tinham tanto acesso às riquezas, às artes, essas coisas. Então, eles mergulhavam a fundo naqueles pensamentos. E tudo isso foi facilitado também com a devoção moderna, que parece uma coisa ultra devota, mas que na verdade é uma forma de renascentismo num outro extremo. Por quê? Porque vai dar origem a uma religião toda contida, toda voltada assim para um Deus que está dentro de mim, né? E não para essa religião social como a Igreja Católica sempre manifestou-se. Então é claro que tem coisas boas na devoção moderna, como por exemplo a imitação de Cristo e outras obras que são interessantes, mas a espiritualidade em si, ela é completamente
gnóstica e cabalista. E é disso que Lutero vai se impregnar para depois manifestar nos seus escritos esse pensamento totalmente contrário ao catolicismo que já estava dentro do pensamento dele. Então Lutero não se interessa tanto pelo sucesso dos seus escritos, mas muito mais ele se interessa pelo sucesso pastoral. Ele era um homem que queria realizar as coisas. E ele ficou impressionado de ver que ele teve muita repercussão e ele mesmo não imaginava que ele ia conseguir tanta proteção e conseguir tanto resultado. Mas, na verdade, o que acontecia já muitos anos antes de Lutero, que já havia essa fermentação na Europa. Então, por exemplo, Wycliffe, na Inglaterra, João Hus, na Tchecoslováquia, e outros personagens, eles já estavam fomentando esses mesmos pensamentos e essa lógica de levarmos uma religião que não tem um vínculo com a autoridade da igreja, mas que está voltada para uma espiritualidade muito mais pura, muito mais perfeita, mas sem vínculo com a razão. Então tudo isso vem da Cabala. A Cabala influencia e depois nos ambientes cristãos aquilo ali vai fermentando. Então Lutero acabou tendo muito mais sucesso do que esses seus predecessores, porque na ocasião havia ali já uma situação política que exigia alguém para poder abrir o caminho, se tornar como se fosse um líder popular para que aquele movimento estourasse. Então, o objetivo desse movimento era político e econômico. Então, é claro que o protestantismo facilitou muito isso, porque toda reforma, entre aspas, protestante consiste nisso: roubar as coisas da igreja, matar os padres e os monges, impedir que as pessoas manifestem a santidade da religião católica, e uma vez destruindo toda a organização católica que já tinha sido fundada há mais de 1000 anos, eles davam margem para os sistemas políticos revolucionários avançarem. Então foi assim que a Europa foi dando toda a abertura para esses governos revolucionários que depois tomaram conta do mundo inteiro. E tudo aquilo que veio depois, como comunismo, fascismo, essas coisas, tudo isso veio do protestantismo. Então, se você lê, por exemplo, o livro que Lutero escreveu contra os judeus, então isso é interessante porque Lutero não gostava dos judeus. E ele mesmo não tinha consciência que todo o seu pensamento era baseado no Talmud e na Cabala. Mas ele, como pessoa, não tinha essa noção e detestava os judeus. E se você lê esse livro, principalmente na última parte, você percebe ali que é idêntico ao discurso de Hitler. E esse discurso de Hitler de ódio aos judeus é algo fomentado pelo próprio Talmud. Isso que é impressionante. Por quê? Porque ali no Talmud também eles preveem a criação de pessoas que são necessariamente pessoas que odeiam os judeus. Então isso é necessário para o Talmud. Por quê? Porque o Talmud tem uma lógica de sacrifício. Então, como o Talmud não consegue ver Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, como o verdadeiro Messias, então o Talmud vai ver o povo de Israel como o Messias. Então é necessário que o povo de Israel passe pelo sacrifício. Então é por isso que o próprio Talmud e as pessoas que são influenciadas por essas ideias sejam levadas ao ódio contra os judeus, para que os judeus depois possam aproveitar daquilo em proveito deles próprios. Então quer dizer que isso aí é um sistema impressionante. Isso é tudo muito bem desenvolvido e isso aí tem uma repercussão na sociedade. Daí a gente dizer então que Lutero foi essa ponte que uniu o mundo medieval, onde essas ideias estavam sendo fermentadas, mas ainda prevalecia a Igreja Católica na sua estrutura plena, e vai unir esse mundo medieval com o mundo moderno. O mundo moderno, por sua vez, é um mundo onde a Igreja Católica permanece, mas sem a sua estrutura plena. E, portanto, o papado fica cada vez mais ameaçado.
Então, quando os inimigos da igreja tomam posse dali dos prédios do Vaticano e instalam um novo papado anticatólico, então é claro que esse novo papado anticatólico vai manifestar através de todas as doutrinas que Francisco prega, que todos esses falsos papas pregaram, eles vão manifestar todas essas ideias e vão dar margem, curso livre, para essa igreja que se manifesta como uma nova entidade, aparentemente cristã, mas na verdade judaica, cabalística. É uma entidade judaica, cabalística, que tem essas duas vertentes. Ou a vertente racionalista, que nós podemos encontrar, por exemplo, nesses movimentos mais racionais, ou mais teológicos, ou teologia da libertação e coisas assim, ou nesses movimentos que são místicos, que as pessoas têm inspiração direta do Espírito Santo. Quer dizer que eles estão acima de um papa e acima da autoridade da igreja. Porque eles conversam direto com Deus e o Espírito Santo fala diretamente com eles. E daí a quantidade imensa de revelações de Nossa Senhora e de tudo mais, justamente por causa disso. Porque as pessoas entraram nessa lógica irracional, mística da cabala judaica. Então é aqui que a gente termina essa explicação, mostrando a importância de nós termos o discernimento e vermos claramente essas coisas, e podemos constatar que a fonte de todos os erros e todas as heresias é justamente derivada do Talmud e da Cabala, ou seja, desses sistemas, desse falso judaísmo, e todos esses erros produziram uma falsa igreja que está a serviço deles, com os mesmos erros deles, fantasiados de cristianismo. E Lutero, na verdade, é um personagem providencial que faz essa ponte, porque ele recebe isso no pensamento, nas escalas mais elitizadas da sociedade, e transfere isso para o popular. Então Lutero teve essa capacidade de transferir do pensamento da elite para o povo aquilo que a Cabala já vinha transmitindo depois de séculos. Então, se nós queremos permanecer católicos, nós devemos defender a verdade, devemos manter a fé que a Igreja Católica sempre ensinou e o magistério da Igreja infalível, e com isso, com esse amor ao papado, com esse amor à revelação divina, fazer com que a Igreja Católica possa permanecer no seu combate contra todos esses erros, que na verdade é um combate terrível contra a verdade que nosso Senhor Jesus Cristo veio colocar na terra. Então que Ele seja bendito para sempre e que Ele nos ajude, junto dele, a mantermos o nosso coração voltado totalmente para a verdade que Ele revelou. Amém.